Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos mais um vídeo aí. Hoje o assunto é falsos profetas nas igrejas, né? Igreja, para mim, na verdade, é o corpo de Cristo, como eu já havia explicado aqui várias vezes, né? Mas eles insiste em chamar um templo religioso de igreja, né? E para mim, Deus não mandou construir templo nenhum, né? Depois da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, né? Os homens que inventaram essas coisas aí para manipular as pessoas, né? Existe templos religiosos que pregam as verdades bíblicas? Existe, minoria. De 100% você pode colocar aí 93% não, 93% fraudulento e 7% só que pregam as verdades bíblicas. Mas mesmo assim ainda não tem toda a verdade, né? A única toda a verdade que você vai encontrar é na palavra de Deus, né? E a reunião dos santos, que essa pode ser feita em qualquer lugar, em suas casas, em garagens, até se fosse uma chamada, um templo, mas sem placa, ou então pusesse uma placa, como eu já disse, né? Igreja de Deus, ou então Igreja de Jesus, e todas tivessem o mesmo nome, porque não pode haver distinções, nem divisões, nem ensinos errados. Não que não tenha erros fora das denominações, tem, mas tem que ser corrigidos, né? Mas o que as denominações fizeram montaram ela para manipular e enganar a pessoa. A verdade é essa, né? Doa quem doer, a verdade é essa. E tá cada vez isso ficando mais claro aí, que tá levantando pessoas que até frequentaram e saíram de lá para denunciar as mentiras, né? E pena que também fora das denominações no YouTube também tem alguns falsos profetas, né? Infelizmente é uma guerra espiritual que vai durar até o final dos tempos. Mas vamos lá, vamos ver o vídeo e eu vou pausando e dando, né? Sabia que existem igrejas lideradas por falsos profetas que parecem seguras, mas estão cheias de engano? E se eu te dissesse que há sinais claros para identificar essas igrejas perigosas? Se você não tomar cuidado, esses falsos profetas podem enganá-lo e até mesmo afastá-lo de Deus. Quer saber quais são esses sinais e como fugir dessas igrejas imediatamente? Fique comigo neste vídeo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre falsos profetas e como proteger sua fé. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos tópicos importantes para a sua vida espiritual. Hoje temos um assunto sério para... Na verdade, irmãos, o que acontece? Isso daí é sinônimo de apostasia, né? De final dos tempos. Isso daí já foi previsto pela Bíblia que ia acontecer, né? Só que, o que acontece? Você tem que levar o cérebro quando você vai visitar um lugar desse. Ou então você saia de lá. Eu saí. Muitos estão saindo. Para se reunir nas suas casas, se reunir onde está 2 ou 3 em nome do Senhor. O Senhor Jesus tem que ser o centro das reuniões, né? Não o homem. Não que muitos adoram aí, até cantores gospel, pedem autógrafo. Nunca vi isso. Não é um show aquilo ali. Aquilo ali é para louvar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. Cantar louvor é para glorificar o nome de Deus. Não é para dar autógrafo para famosinho que quer se aparecer às custas do evangelho. Entendeu? Porque o homem tem que diminuir para Deus crescer. Entendeu? Para o Senhor Jesus crescer. Não é o que se vê aí não, né? Por isso que a gente tem que sair. Porque, na verdade, isso daí não é igreja. São templos religiosos que o homem criou a revalia de Deus. Porque Deus não ordenou. Deus ordenou criar templo só no Antigo Testamento. E depois, quando Jesus veio, no ano 70, ele profetizou que o templo ia ser destruído e a adoração agora ia ser em espírito e verdade. Não mais em lugares e nem mais... não é um local que você adora, é onde quer que você está, o Espírito Santo está com você. Entendeu? Mas você tem que se reunir? Tem. A reunião é bíblica. A comunhão com os irmãos é bíblico. Mas a reunião onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Ou 4, 5, 10, não é a quantidade, né? Cada igreja tem sua sede com seus números. Cada igreja que eu digo, com reunião. Entendeu? Não é templo. Fique bem claro, né? Que nem a igreja que tinha em Coríntios era a cidade Coríntios. Coríntios não é o nome de uma denominação, é uma cidade.
Quando falava a igreja que está em Corinto, que está na cidade de Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Filipos, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Gálatas, a igreja, entendeu? É a cidade, né? É a reunião dos santos, de pessoas que está naquela cidade, que tem uma casa, que tem um local, ou ao ar livre, que é onde as pessoas se reúnem. No barco, entendeu? Não importa o local, o Espírito do Senhor está lá, entendeu? Porque quem está no centro da reunião é o Senhor Jesus, é o Senhor nosso Deus e Pai que está no céu. Não é atenção para o homem, entendeu? O homem se reúne para ter comunhão uns para com os outros, estudar a palavra, louvar a Deus, cantar louvor e glorificar o nome de Deus, de agradecimento, e compartilhar os bons momentos, e compartilhar quando for reunir para a ceia do Senhor, né? Que a ceia é um jantar, já expliquei no outro vídeo, não é igual a Páscoa do Senhor, que foi feita para judeus, não para cristão, né? O que a gente faz é ceia, não é dividir só o vinho e o pão, não, é uma ceia, é um jantar, que você se reúne, chama, convida as pessoas em nome de Cristo para dividir a ceia com as pessoas, né? E lembrar até que Jesus venha, né? Fazer em memória de Jesus a ceia, né? Que é diferente da Páscoa do judeu. As pessoas confundem, né? Porque o líder religioso distorce as coisas, né? Então vamos lá. E as pessoas não lêem a Bíblia e gostam de ser enganado, né? Ou é conivente, das duas uma. Igrejas lideradas por falsos profetas. A Bíblia nos adverte sobre esses líderes que se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Se você não estiver atento, esses falsos profetas podem enganá-lo e desviar seu caminho. Ao longo deste vídeo, vamos mostrar sinais claros que indicam que uma igreja está sendo liderada por falsos profetas. Vamos falar sobre como eles manipulam as pessoas, torcem a verdade e usam a religião para ganho próprio. Se você está preocupado com o lugar onde está adorando, ou sente que algo está errado em sua igreja, este vídeo é para você. Vamos compartilhar informações valiosas que vão ajudá-lo a identificar esses falsos profetas e fugir de... Na verdade, irmãos, manipulação não tem dentro só dos tempos religiosos, infelizmente, tá? Manipulação, uma pessoa pode manipular a outra para você fazer as vontades dela. Manipulação tem nos senhores do mundo, nos que controlam o mundo, né? Não precisa falar o nome, né, irmão? Vocês sabem, né? Lá tem manipulação também de pessoas aqui das classes menores, né? Eles manipulam para fazer, enganam e faz fraudulência, tudo isso aí que a gente já sabe, né? A manipulação também tem do diabo sobre o ser humano. Então, manipulação tem na mídia, com mentiras, com fake news, e ainda fala que os servos de Deus, filhos de Deus, quando faz vídeo, que é fake news. Fake news são eles, né? Eles falam meias verdades, eles falam algumas verdades, mas a maioria é tudo... procura informação na internet descentralizada, que é melhor, né? Do que você acreditar nessas mídias corporativas e corruptas, e enganadoras, né? Que pregam mentiras. Então vamos lá. Então manipulação tem em todo lugar, né? Você tem que ficar atento. Só a Bíblia pode te livrar da manipulação, que ela é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, que é a palavra de Deus, só ela. Se você for para outro canto, vai ser manipulado mesmo, como marionete. E nem vai perceber. E podem prejudicar sua fé. Se você está pronto para descobrir como proteger-se desses enganos e encontrar uma igreja saudável, continue conosco e vamos começar. Existe a Bíblia nos dá claros avisos saudável sobre falsos profetas e como eles operam. Para entender como identificar esses líderes enganosos, precisamos primeiro ver o que a Bíblia diz sobre eles. Em Mateus 7,15, Jesus adverte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Esta imagem de lobos em pele de ovelha destaca que os falsos profetas podem parecer inofensivos e até carismáticos, mas têm intenções perigosas. Um dos sinais mais comuns de falsos profetas é que eles distorcem a verdade. Em Jeremias 23:16, o profeta alerta sobre líderes que falam visões de seus próprios corações e não da boca do Senhor. Falsos profetas frequentemente torcem as Escrituras para se adequar às suas próprias agendas.
criando doutrinas que beneficiam a si mesmos ou enganam seus seguidores. Eles usam a religião como uma ferramenta para ganho pessoal ou para controlar as pessoas. Outro sinal é que falsos profetas buscam sua própria glória, em vez de glorificar a Deus. Em 2 Pedro 2:1-3, Pedro fala sobre falsos mestres que trazem heresias destrutivas, explorando as pessoas com histórias inventadas. Falsos profetas adoram ser o centro das atenções e promovem a si mesmos mais do que a mensagem de Cristo. Eles querem seguidores para seu próprio benefício e usam táticas manipulativas para mantê-los por perto. Falsos profetas também tendem a evitar a verdade, especialmente quando ela expõe suas falhas. Em João 8:44, Jesus chama o diabo de pai da mentira, e falsos profetas seguem esse mesmo padrão, espalhando mentiras para confundir e enganar. Eles se esquivam de perguntas difíceis e evitam responsabilização, criando uma atmosfera onde ninguém pode questionar suas ações ou ensinamentos. Esses são apenas alguns dos sinais que a Bíblia nos dá para identificar falsos profetas. Eles distorcem a verdade, buscam sua própria glória e evitam responsabilidade. Compreender isso. Então, irmãos, na verdade, o que acontece nesses lugares aí? Eles têm, eu já falei que esses caras têm técnicas de manipulação, eles fazem curso, se você quer saber, entendeu? Mas as pessoas, é o que eu sempre falo, aqui não vai nenhum julgamento, tá? Mas tem pessoas que vão em busca de prosperidade financeira, sorte no amor. Não tô falando que você não pode orar a Deus pedindo um cônjuge ou uma cônjuge, que você não pode orar a Deus para que, se for da vontade de Deus, você melhore sua vida financeira, né? Mas sem pôr o coração na ganância, né? Mas não do jeito que pregam nessas denominações aí, né? E outra coisa, eles distorcem a palavra, só pega o versículo e a pessoa não estuda a Bíblia. Aí eu falei uma vez que falsos cristãos merecem falsos profetas. Por quê? Porque muitos estão lá enganados, mas outros estão lá sendo coniventes, porque eles buscam o que os pastores oferecem, que é a prosperidade financeira, a sorte no amor. Eles não querem aprender da palavra do Senhor para obedecer e andar no caminho da sã doutrina de Cristo, da sã doutrina que os apóstolos de nosso Senhor anunciou nas Escrituras. Não querem. Então eles querem o que o pastores corruptos oferece. Então logo eles são falsos cristãos. Então eles são coniventes. Das duas uma, ou estão sendo manipulados e enganados porque não lê as Escrituras, né? Ou são coniventes. Estão lá porque vão buscar outras coisas que não é o que a Bíblia promete. Entendeu? Então, né? Aí é da pessoa, né? Aí é da pessoa. Agora, os verdadeiros profetas estão pegando no YouTube para desmascarar tudo isso. Se a pessoa não acredita, das duas uma. Porque como que pode, irmão? Se você ler a Bíblia e não enxergar essas coisas nas denominações, se você ler a Bíblia, você vai enxergar. Se você for cristão verdadeiro, o Espírito Santo vai te abrir os olhos. Se você não enxerga isso, das duas uma. Ou você não tem o Espírito Santo, não entregou a vida verdadeiramente para o Senhor Jesus, ou você sabe e não quer obedecer a palavra. Você quer buscar o que os pastores querem te dar. Entendeu? Que é aquilo ali, né? Então, vamos lá. Mas é o primeiro passo para... E outra. E quem é conivente, no final dos tempos, o que vai acontecer, hein? Quem é conivente, porque fala, sai daí, povo meu, lá em Apocalipse, leia lá, para não correres nos seus flagelos ou nos seus pecados. Porque aquilo ali, Deus vai destruir tudo. No final dos tempos, a igreja não vai subir para o céu, quem vai subir são os santos, aquele que se converteu a Cristo, certo? A igreja é o corpo de Cristo, volta a falar a mesma coisa, não tem nada a ver com o templo religioso, entendeu? Então, quem tá lá vai ser queimado junto com o templo, porque Deus vai destruir porque isso é chamado de Grande Babilônia. Primeiro, Grande Babilônia, ela vem da torre de Nimrod, lá em Gênesis, e depois, na época de Nabucodonosor, na cidade de Babilônia. E isso futuramente, que se concentra lá no antigo Iraque, lá, né? A Grande Babilônia, é a cidade. E as outras cidades do mundo se adequam à Grande Babilônia. Então, o que acontece? Ela pega todo os costumes, o que os babilônicos pregam, elas põem nas suas nações.
entendeu? Por isso que tem 10 Nações Unidas, que é a cabeça lá da besta lá, né? 7 cabeças e 10 chifres, né? São 10 Nações Unidas, né? Entendeu? Que se unem no mesmo propósito, é isso daí. E tudo isso partiu depois do também que se levantaram impérios, vieram dos impérios romanos, né? E o Império Romano criou a religião católica romana. Depois que o Império Romano foi derrubado, ficou ferida e veio a cabeça, né? E nasceu como Império Romano. E o papado controla. Então, as mães da abominação vêm desde a torre de Nimrod até o Nabucodonosor da Babilônia. E agora depois passou para Roma, que a Roma é o papado, né? Que o papado é que tá entre aspas no controle, né? Que eles acham que mandam, né? No mundo, né? Porque o Papa dá as diretrizes, né? Então ele passa a ser a mãe das abominações. Se ela é uma mãe, porque tem filha. E a filha partiu da onde? De Martinho Lutero. Então, que saiu da Igreja Católica e montou a Protestante. Logo ela é a filha. Então, Deus não mandou criar denominações nenhuma. Então fala, sai daí, povo meu, para não correr nos seus pecados, porque Deus vai destruir tudo. Tem irmão sincero lá dentro? Tem, porque se não tivesse, Deus não mandava sair, entendeu? Porque estão sendo enganados e manipulados. Mas Deus manda sair, porque Deus vai separar o joio do trigo no final. Agora tem o falso cristão que está lá, que vai ser queimado junto com a mãe das abominações e com as suas filhas, entendeu? Então, quem avisa amigo não, mas eu estou falando bobagem, né? Eu quero afastar, eu sou anticristo, eu quero afastar as pessoas da igreja, né? Eles chamam a gente de anticristo. O anticristo é aquilo lá, que é confusão, né? E a gente dá várias provas disso aqui, né? Aquilo que é anticristão, que diz que covil, leia Apocalipse, de toda ave imunda, entendeu? O anticristo, o espírito do anticristo já veio com a apostasia dentro da igreja. É só olhar o que acontece lá. Eu vou gravar aqui no YouTube coisas abomináveis que acontecem dentro dessas denominações, entendeu? E se a pessoa não acordar, ou que é cúmplice, ou que é cego mesmo. Aí tem como diz a igreja de Laodiceia, o Senhor manda ela comprar colírios, né, para enxergar melhor, né? Então eu tenho que comprar colírios, que não é possível. Vamos lá. Contra igrejas lideradas por falsos profetas. Agora que conhecemos os sinais bíblicos de falsos profetas, vamos explorar uma das características mais comuns dessas igrejas: a promessa de prosperidade e riqueza fácil. Um dos sinais mais comuns de igrejas lideradas por falsos profetas é a ênfase em prosperidade e riqueza fácil. Essas igrejas prometem sucesso financeiro, riqueza material e uma vida sem problemas para aqueles que têm fé ou fazem grandes doações. Vamos explorar por que essa abordagem é enganosa e como ela se afasta do verdadeiro ensinamento bíblico. Falsos profetas que pregam prosperidade frequentemente usam versículos fora de contexto para justificar suas promessas. Eles citam trechos que falam sobre bênçãos e prosperidade, mas ignoram outras partes da Bíblia que enfatizam humildade, sacrifício e serviço aos outros. Esse tipo de pregação pode ser atraente porque oferece uma solução rápida para problemas financeiros ou pessoais, mas a realidade é que ela distorce o propósito da fé cristã. O problema com a teologia da prosperidade é que ela coloca a ênfase no ganho material, em vez de no crescimento espiritual. Quando uma igreja está mais preocupada em arrecadar dinheiro ou garantir que seus membros se tornem ricos, ela perde de vista a essência do Evangelho. Jesus não prometeu uma vida livre de problemas, mas sim que estaríamos com Ele, mesmo nas dificuldades. A busca pela riqueza fácil pode nos desviar da verdadeira missão cristã de amar a Deus e ao próximo. Outro aspecto perigoso dessas igrejas é a manipulação emocional. Falsos profetas usam táticas que jogam com as emoções das pessoas, fazendo promessas de cura, prosperidade ou milagres em troca de doações ou demonstrações de fé. Isso cria um ciclo vicioso, onde os membros se sentem pressionados a dar mais, esperando receber em troca. Essas práticas podem levar à decepção e desilusão quando as promessas não se concretizam. Além disso, a ênfase na prosperidade pode criar um ambiente onde o sucesso material é visto como um sinal da bênção de Deus, enquanto a falta de riqueza
é considerada um sinal de falta de fé. Isso não apenas é falso, mas também prejudica aqueles que estão lutando com dificuldades financeiras ou problemas de saúde. A Bíblia nos ensina a não julgar os outros com base nas aparências, mas a teologia da prosperidade faz exatamente isso. Agora que entendemos como as promessas de prosperidade e riqueza fácil são um sinal de falsos profetas, vamos discutir outro sinal comum dessas igrejas: a manipulação e o controle sobre os membros. Um sinal claro de igrejas lideradas por falsos profetas. É o que eu falo da teologia da prosperidade, irmão. Né? A maioria dos apóstolos foram pobres e dividiam as coisas entre si. Os alimentos, todo o dinheiro que entrava, e era visto para onde ia o dinheiro. O apóstolo Paulo mostrava a distribuição do dinheiro. Hoje é o que acontece nessas igrejas. Quem falar que acontece isso é hipócrita, tá? Porque eu já ouvi nego falando que ele sabe para onde vai. Sabe coisa nenhuma, rapaz. E outra, e você tem que ir junto para o lugar onde vai ser distribuídas as necessidades dos órfãos e da viúva e dos carentes, que é para isso que servem as ofertas. Não é para criar templos luxuosos e pagar conta de luz e de água, porque Deus não mandou criar templo nenhum. Mas já que tem o templo, haja conforme a Bíblia ensina. Tá, tudo bem, vai ter que pagar a luz e a água, tá, mas e a parte que vai direcionada lá? Não é para o bolso do pastor, para enriquecer pastor. Pastor não tem que ser rico, entendeu? Tem que ser rico em boas obras. Você tem que ganhar o suficiente, tá? Se tem calçado nos pés e o que comer e um teto sobre sua cabeça, está escrito contente. Eu estou acrescentando até um teto aqui, que o versículo diz o que comer e roupa para vestir. Né? E os caras são cães gulosos e gananciosos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Você está passando com muitas dores. Entendeu? Então tome cuidado, hein, irmãos? Tome cuidado, hein? Quem quer ficar rico aí facilmente... É o uso de manipulação e controle sobre seus membros. Essas igrejas criam um ambiente onde as pessoas se sentem obrigadas a obedecer cegamente ao líder, sem questionar ou buscar explicações. Vamos explorar como essa manipulação funciona e por que é tão perigosa para a fé e a liberdade espiritual. Falsos profetas usam táticas de manipulação emocional para controlar seus seguidores. Eles podem criar um clima de medo, sugerindo que questionar a liderança ou discordar de suas práticas pode resultar em maldições ou exclusão da comunidade. Isso cria um ambiente tóxico, onde os membros se sentem pressionados a... Aqui, eu disse que os cristãos verdadeiros têm que ser questionador. E ele tem que questionar o membro, sim. Por isso que eu não vou num lugar desse, que eu não posso questionar. Se ele fala alguma coisa que eu sei que a Bíblia não diz, eu tenho o direito de questionar. Falar, pastor, com toda a mansidão, lógico. O senhor está falando uma coisa aí, mas a Bíblia diz outra aqui, tá aqui, Ah, não, você interpretou errado. Não, eu falei, não. Vamos, aqui, leia o contexto. Não tire o versículo do seu contexto. Não pode fazer isso. Não pode acrescentar e nem tirar. A palavra mesmo diz. Então, é fácil, né? É fácil. Ter sem questionar. Quando as pessoas têm medo de fazer perguntas ou de expressar dúvidas, a igreja perde a capacidade de crescer e aprender. Outra forma de manipulação é o uso de pressão social. Falsos profetas incentivam uma mentalidade de nós contra eles, onde qualquer um que esteja fora da igreja é visto como uma ameaça ou inimigo. Isso cria um senso de isolamento, fazendo com que os membros dependam inteiramente da liderança para orientação e aprovação. A pressão social também pode levar a comportamentos extremos, como o corte de laços com amigos e familiares que não estão na mesma igreja. Além disso, falsos profetas podem usar promessas de prosperidade ou bênçãos para manipular seus seguidores a fazer doações ou a participar de atividades que beneficiam a liderança. Quando uma igreja coloca ênfase excessiva em dinheiro ou em atos simbólicos para obter favores divinos, isso é um sinal de manipulação. O evangelho não é um negócio, e a fé não é uma moeda de troca para ganhos materiais. Essas táticas de manipulação e controle prejudicam a liberdade espiritual e a autonomia dos membros. Uma igreja saudável deve ser um lugar onde as pessoas se sintam livres para expressar suas opiniões, fazer perguntas e buscar crescimento espiritual. A manipulação quebra esse senso de comunidade e substitui a verdade pelo medo e pela pressão.
Quando uma igreja se baseia em controle, ela perde a essência do amor e do respeito mútuo que Jesus ensinou. Um dos sinais mais preocupantes de igrejas lideradas por falsos profetas é o uso de ensinamentos que contradizem a Bíblia. Essas igrejas distorcem ou omitem partes importantes das Escrituras para atender a seus próprios interesses. Vamos explorar como isso acontece e por que é tão perigoso para a fé dos membros. Falsos profetas costumam usar a Bíblia de maneira seletiva, escolhendo versículos que apoiem suas ideias, enquanto ignoram ou distorcem outras passagens que não lhes convêm. Eles podem criar doutrinas que soam atraentes, mas que não têm base sólida nas Escrituras. Quando uma igreja ensina coisas que não estão alinhadas com a Bíblia, é um sinal claro de que algo está errado. Um exemplo comum é a teologia da prosperidade, onde as igrejas pregam que a fé em Deus garante riqueza e sucesso. No entanto, a Bíblia ensina que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas no relacionamento com Deus e no serviço aos outros. Falsos profetas que promovem a prosperidade geralmente ignoram passagens sobre sacrifício, humildade e serviço, que são fundamentais para a fé cristã. Jesus veio para quê? É quando igrejas lideradas por... Eu pergunto para vocês, irmãos. Desculpa aí que eu tô mastigando um negocinho aqui. Jesus veio para quê? Não foi para servir? Dar a vida por nós? Os irmãos devem dar a vida pelo outro. Dar a vida não é que você tem que morrer pelo outro. Quer dizer que você tem que ajudar, sacrificar o seu tempo para ajudar o próximo. Sacrificar vamos supor, você poderia ter um irmão em necessidade, você vai lá, pega os seus recursos financeiros e ajuda o irmão, né? Ou o órfão e a viúva, né? Ou então você abdica do seu tempo para levar a mensagem do evangelho, entendeu? Você podia estar se divertindo, não, você abre mão, isso é negar a si mesmo, para servir o próximo, entendeu? É esse a riqueza que Jesus fala, não tem nada com financeiro, mas as pessoas são tão gananciosas por ter bens materiais que seja ela os líderes da igreja, seja ela os seus membros, porque eles vão buscar o que o líder oferece. Agora, se elas são pessoas sinceras e estão sendo enganadas e manipuladas, como eu fui, tem uns que tem medo, vergonha de falar que foi enganado. É melhor você entender que foi enganado e abrir os olhos do que você ficar fingindo as coisas lá e aceitando tudo, né? Porque você vai ser conveniente. Então você vai ficar no meio. A Bíblia fala: aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Ué, da iniquidade é coisa errada, é injustiça, é mentira, é engano, é traição, é manipulação. O que você vai ficar fazendo no meio das trevas? Que isso é treva. Tá vendo? Profetas ensinam doutrinas exclusivistas ou discriminatórias. Eles podem pregar que apenas seu grupo será salvo ou que outras igrejas e tradições não são válidas. Isso contrasta com a mensagem de Jesus, que pregou amor e inclusão, alcançando todos os tipos de pessoas, independentemente de sua origem ou condição. Além disso, falsos profetas podem ensinar que a autoridade do líder é infalível, ou que questionar a liderança é um ato de desobediência a Deus. Essa abordagem cria um ambiente onde o líder é colocado em um pedestal, enquanto a Bíblia nos ensina que todos somos falíveis e sujeitos ao erro. Uma igreja... irmãos, um líder, entendam, perdão, um líder, irmãos, entendam isso aqui. Na Bíblia, um líder não é uma denominação que determine. O líder não é aquele que ordena, dá ordem às pessoas, é o que direciona, entendeu? Um líder é um dom, não é um cargo, entendeu? Um líder, um pastor, não é um dom, não é um cargo, é um dom dado por Cristo. Presbíteros, diácono, ancião, é tudo um dom de serviços. Não é você comandar a pessoa e determinar o que a pessoa tem que fazer, entendeu? Você vai orientar, entendeu? Você vai servir, você vai administrar,
Entendeu? Não tem nada a ver com isso que tem nas igrejas aí. Tudo que tem lá é o que eu tô falando. É corrupção, é mentira, é engano. E as pessoas não acordam. Porque umas não querem ter o trabalho de estudar a Bíblia e outros porque são coniventes, né? Entendeu? Não quer. Eu não fico no lugar desse de engano. Misericórdia. Deve incentivar perguntas e exame crítico, reconhecendo que a única autoridade infalível é a palavra de Deus. Quando uma igreja ensina coisas que contradizem a Bíblia ou que distorcem seu significado, ela coloca em risco a fé dos membros. As pessoas que seguem esses ensinamentos podem ser levadas por um caminho perigoso, onde a verdade é substituída por falsidades que beneficiam os interesses da liderança. Agora que entendemos como ensinamentos que contradizem a Bíblia são um sinal de falsos profetas, vamos discutir outro aspecto preocupante dessas igrejas: o foco no líder em vez de em Jesus. Um dos sinais mais claros de igrejas lideradas por falsos profetas é quando o foco está mais no líder do que em Jesus. Em uma igreja saudável, Jesus é o centro da fé, e todos os ensinamentos apontam para ele. No entanto, em igrejas onde os falsos profetas estão no comando, o líder muitas vezes toma o lugar de destaque, desviando a atenção da verdadeira mensagem do Evangelho. Vamos explorar como esse foco excessivo no líder pode ser um sinal de alerta e por que é perigoso para a comunidade de fé. Quando uma igreja coloca ênfase excessiva no líder, pode ocorrer um tipo de culto à personalidade, onde o líder é visto como infalível ou quase divino. Esse tipo de adoração do líder pode ser sutil no começo, mas rapidamente se torna evidente quando as pessoas são desencorajadas a questionar ou desafiar. Uma reunião verdadeira incentiva você a estudar as escrituras, coisa que eu não vejo nessas igrejas aí falando. Segundo, já ouviram falar, não toqueis no ungido do Senhor. Entendeu? Por que eles falam isso? Para botar medo. Porque ungido na Bíblia, irmãos, é escolhido por Deus para um propósito, para pregar, ou para qualquer outro propósito, tá? Jesus era ungido, Cristo significa ungido, entendeu? Escolhido, entendeu? E ele nos escolheu para ir como ovelha no meio do matador, ovelha no meio de lobo, porque ele sabia que o lobo são só os profetas. Entendeu? Ele confiou aos pastores tomar conta, mas Jesus vai condenar esses pastores, porque eles estão desviando as ovelhas. E eles fogem como mercenário quando o lobo ataca. O lobo representa ali, é uma representação também de Satanás, né? E esses falsos profetas saem correndo e deixam as ovelhas lá. Sendo que o bom pastor fala, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Os outros são mercenários. Entendeu? Quando o lobo vem, eles, dá no pé e larga as ovelhas lá, a deriva. Entendeu? Então, todos nós hoje somos sacerdotes. Aquele que crê verdadeiramente na obra de Cristo, Cristo é o sumo sacerdote que dirige. E nós somos ungidos, porque somos escolhidos de Deus. Ungido é escolhido por uma missão, por um propósito, por uma determinação de Deus. Entendeu? Isso é escolhido. Não tem nada, é ungido. Não é um negócio, põe óleo na sua cabeça, você está ungido, pastor, põe a mão lá, você é ungido. Não, quem te unge é o próprio Senhor a partir do momento que você entrega a vida para o Senhor Jesus. Entendeu? Você é chamado pelo Senhor Jesus, aceita o convite para exercer seu propósito. Tem uns que não aceitam, então aí a escolha é livre-arbítrio, vai arcar, né? Agora aqueles que aceitam é o escolhido, esses são escolhidos, esses são os ungidos. Entendeu? Vamos lá. Decisões do líder. Uma igreja que está mais preocupada em promover a imagem do líder do que em pregar sobre Jesus está indo na direção errada. Além disso, falsos profetas costumam criar uma aura de exclusividade em torno de si mesmos, fazendo parecer que apenas eles têm acesso a revelações especiais ou conhecimento exclusivo. Eles podem se apresentar como ungidos ou profetas de uma maneira que sugira que eles estão acima de qualquer crítica ou escrutínio. Isso cria um ambiente onde o líder é colocado em um pedestal, enquanto Jesus é relegado a segundo plano. Quando o foco está mais no líder do que em Jesus, as pessoas podem ser levadas a seguir o líder cegamente, em vez de seguir a verdade do Evangelho.
Isso pode resultar em práticas que são contrárias aos ensinamentos de Jesus, como a manipulação, o controle e a exploração financeira. Uma igreja saudável sempre mantém Jesus no centro, reconhecendo que ele é o único caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Outro problema com o foco excessivo no líder é que ele cria uma dependência perigosa. Quando os membros de uma igreja acreditam que o líder tem todas as respostas, eles podem se sentir perdidos ou desamparados se algo acontecer com o líder ou se ele se afastar da verdade. Uma igreja centrada em Jesus deve capacitar seus membros a crescer em sua fé, mesmo que o líder não esteja presente. Compreender por que o foco no líder em vez de em Jesus é um sinal de falsos profetas é fundamental para proteger sua fé. Se você perceber que sua igreja está dando mais atenção ao líder do que a Jesus e ao Evangelho, é hora de reavaliar se esse é um lugar saudável para você. Outro sinal claro de igrejas lideradas por falsos profetas é a falta de transparência financeira. Uma igreja saudável é aberta e honesta sobre como seus recursos são utilizados. Mas em igrejas controladas por falsos profetas, a gestão financeira é frequentemente obscurecida, deixando os membros no escuro sobre como suas doações são gastas. Vamos explorar por que a falta de transparência financeira é um sinal de alerta e como isso pode ser usado para manipular e explorar os membros. Em igrejas onde a liderança é dominada por falsos profetas, a arrecadação de fundos e as doações são frequentemente incentivadas, mas sem clareza sobre como o dinheiro é usado. Os membros podem ser pressionados a dar mais, com promessas de bênçãos ou recompensas espirituais, sem receber qualquer prestação de contas sobre para onde o dinheiro está indo. Quando uma igreja se recusa a ser transparente sobre suas finanças, é um sinal de que algo pode estar errado. A falta de transparência financeira também pode ser uma indicação de que o líder ou a liderança da igreja estão se beneficiando pessoalmente das doações. Em casos extremos, falsos profetas podem usar o dinheiro da igreja para enriquecerem a si mesmos, comprando carros luxuosos, propriedades ou outros bens materiais. Esse tipo de comportamento é contrário ao espírito do Evangelho, que enfatiza a humildade e serviço aos... Aí eu pergunto, vocês não conhecem ninguém assim, não? Eu visto um monte aí, ó. Aí, você veja, vocês que doam as ofertas, vocês têm de saber ter o direito. Ah, não, mas eu dou, não me importa, o que importa é Deus está vendo. Não é isso não, irmãos, não é isso que a palavra diz não. Você tem que questionar da onde está indo gasto o seu dinheiro. Entendeu? Isso é sinônimo de irresponsabilidade. Entendeu? Porque o dinheiro tem que ir para o destino certo, para ajudar os mais carentes, os necessitados, os órfãos e a viúva, como a palavra de Deus nos instrui desde o Antigo Testamento. Entendeu? Então, cuidado. É melhor, ó, eu vou falar, mas se eu sair de uma igreja dessa, eu vou comungar aonde? Eu vou reunir, ó, eu já fiz convite a várias pessoas para estudar em casa, ou para mim ir na casa da pessoa, ou para a pessoa, a gente arrumar um lugar para ser, a pessoa quer? Não quer, porque ela tá acostumada há anos frequentar estudar aí, e é para tirar isso da pessoa, é terrível, porque ela quer estar naquela reunião, ela quer ser aceita, é igual um grupo de amizade, você se sujeita a fazer coisas erradas, ou ilícita, só para ser aceito no grupo de amizade, é a mesma coisa, entendeu? A pessoa se sente excluída, ela não quer ficar no meio de poucas pessoas, ela quer estar lá, ela quer ser vista, ela quer estar lá no meio, né? O foco é Cristo, cara, não é a gente mesmo, não é a gente, é a obediência à palavra do Senhor, para a gente colher das bênçãos espirituais e possivelmente também materiais aqui, mas não com o coração ter que estar nessas bênçãos materiais, né? Deus vai nos abençoando conforme nós vamos nos buscando a Ele e vai obedecendo o seu Evangelho, entendeu? Vamos lá. Quando o foco de uma igreja é enriquecer a liderança, em vez de apoiar a missão de Cristo, isso é um grande sinal de alerta. Além disso, a falta de transparência financeira impede que a igreja seja responsável perante seus membros. Uma igreja saudável deve ser capaz de prestar contas e responder a perguntas sobre como os recursos são utilizados.
Se a liderança da igreja se recusa a fornecer informações financeiras ou fica na defensiva quando questionada, é uma indicação de que a transparência não é uma prioridade. Igrejas que funcionam dessa maneira estão escondendo algo ou tentando manter controle sobre seus membros. Outra consequência da falta de transparência financeira é que ela pode criar um ambiente de desconfiança e suspeita. Os membros podem começar a se perguntar se estão sendo enganados ou explorados. Isso pode corroer a unidade da igreja e afastar pessoas que buscam um ambiente de fé saudável e honesto. A falta de transparência também pode levar a práticas financeiras antiéticas ou ilegais, resultando em danos sérios para a reputação da igreja e para a fé dos membros. Compreender a importância da transparência financeira é fundamental para identificar igrejas lideradas por falsos profetas. Se você percebe que sua igreja não é transparente sobre como usa seus recursos ou se há sinais de enriquecimento pessoal da liderança, é hora de reavaliar se essa é uma comunidade de fé saudável. Agora que discutimos por que a falta de transparência financeira é um sinal de falsos profetas, vamos falar sobre outra característica dessas igrejas: a falta de encorajamento ao serviço e à comunidade. Uma igreja saudável é comprometida com o bem-estar dos outros e incentiva seus membros a se envolverem em atividades que beneficiem a sociedade. Vamos explorar por que a ausência desse encorajamento é preocupante e como ela reflete a verdadeira motivação dos falsos profetas. Em igrejas controladas por falsos profetas, o foco muitas vezes está no enriquecimento pessoal ou na manutenção do poder, em vez de servir aos outros. O serviço ao próximo é uma parte fundamental do ensinamento de Jesus, que nos mostrou a importância de amar nosso próximo como a nós mesmos. Quando uma igreja não promove ou até desencoraja o serviço à comunidade, isso é um sinal de que a liderança pode estar mais interessada em seus próprios interesses do que na verdadeira missão cristã. Uma igreja que não incentiva o serviço também pode estar afastando seus membros da realidade do mundo ao seu redor. O serviço nos conecta às necessidades das pessoas, seja por meio de trabalho voluntário, apoio a iniciativas locais ou participação em causas sociais. Igrejas lideradas por falsos profetas muitas vezes criam uma bolha, onde os membros são encorajados a permanecer dentro do círculo da igreja, sem interagir com outras comunidades ou pessoas de diferentes crenças. A falta de encorajamento ao serviço também pode ser um sinal de manipulação. Se uma igreja mantém seus membros ocupados com atividades internas ou obrigações relacionadas à liderança, ela pode estar tentando controlar o tempo e a atenção das pessoas para evitar que questionem ou busquem alternativas. Essa tática de controle é comum em igrejas lideradas por falsos profetas, onde a independência e a autonomia dos membros são desencorajadas. Além disso, a falta de envolvimento com a comunidade pode indicar que a igreja não está seguindo os ensinamentos bíblicos. Em Tiago 1:27, a Bíblia define a religião verdadeira como cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e manter-se incontaminado pelo mundo. Uma igreja que não incentiva o serviço está ignorando um aspecto central do chamado cristão. Se a liderança de uma igreja se concentra mais em ganhos pessoais ou atividades internas, sem encorajar o serviço, isso é motivo de preocupação. Chegamos ao fim do nosso vídeo, onde discutimos sinais claros de igrejas lideradas por falsos profetas e por que você deve fugir dessas igrejas urgentemente. Exploramos características como a manipulação, a falta de transparência financeira, o foco no líder em vez de em Jesus e a ausência de encorajamento ao serviço e à comunidade. Tudo isso aponta para líderes que estão mais interessados em seu próprio poder e ganho do que na verdadeira missão de Jesus Cristo. Lembre-se de que a Bíblia nos adverte sobre falsos profetas e nos dá sinais para identificá-los. É importante manter-se vigilante e comparar os ensinamentos de uma igreja com a palavra de Deus. Se algo não parece certo, ou se você sente que está sendo manipulado, não hesite em buscar orientação e apoio de outras fontes confiáveis. Sua fé e seu bem-estar espiritual são valiosos demais para serem colocados em risco por falsos profetas. Se você percebeu algum desses sinais em sua igreja, tome isso como um alerta para buscar uma comunidade de fé saudável, que coloque Jesus no centro e promova a verdade, a humildade e o serviço. Não deixe que a pressão ou o medo o mantenha em um lugar que não reflete os valores do Evangelho.
Lembre-se de que Deus quer que vivamos em liberdade espiritual, não sob o controle de líderes manipuladores. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você e que tenha ajudado a identificar sinais de falsos profetas. Se você gostou deste conteúdo, por favor, curta, comente e compartilhe com seus amigos para ajudar outras pessoas a evitar igrejas perigosas. E aí, irmãos, eu vou falar mais o que, né? Aí, quando eu falo, Agora eu fico imaginando aqui, irmãos. Eu sou um cara que eu não tenho estudo. Aí, eu fico imaginando pessoas, médicos, advogados, que frequentam esses lugares aí, nessas igrejas. Pessoas estudadas, com faculdade. Como é que elas não percebem? Ou elas não lêem a Bíblia, por preguiça, ou por falta de tempo, não é, porque está lá dentro do templo. Se ela pegasse o tempo que ela está lá dentro desse templo fraudulento e estudasse as escrituras, elas iam enriquecer muito mais. Aí, a gente fala de reunir nas casas para estudar as escrituras, para louvar a Deus e tudo, ninguém quer, entendeu? Aí fica nisso daí, ó, é sujeito a esses falsos profetas, entendeu? Ou então, porque eu fico imaginando, a pessoa tem tanta inteligência e não vê isso aí, e se ela estuda a Bíblia, então o que a Bíblia que a Bíblia é? Ela conta a história de Gênesis a Apocalipse. Então você, estudando o Antigo Testamento, você vê que para os dias de hoje serve de figura o que aconteceu lá atrás. No tempo de Jesus, quem é que manipulava, controlava, cobrava dízimo, cobrava não sei o que? Só que lá eles ainda cobravam o cominho, o coito, que era o dízimo, né? Hoje se cobra dinheiro, mas negava o resto. Quem manipulava? Quem Jesus falou que era filho do diabo? Os religiosos da época. E isso é uma figura para hoje, que ia acontecer, porque assim, o que acontece com a Bíblia, irmão? As histórias da Bíblia, ela é um círculo que se repete, né, de eras em eras, até chegar ao final dos tempos, onde tudo isso vai ser destruído pelo Senhor Jesus, entendeu? E quem tiver lá e tiver sendo cúmplice, não, os que tiver enganado, tiver de bom coração, vai ser salvos de lá. Agora, o que tiver o cúmplice lá vai ser queimado junto com essas coisas aí tudo. Então, sai dela, povo meu, abre os olhos espirituais. A gente está aqui para orientar, e eu dou prova. Mas a pessoa, sei lá, ou por cegueira espiritual, ou por comodismo, ou por estar no meio de grupos que ela não consegue ficar com poucas pessoas, tem que mostrar para os outros que ela está lá, né? Tem que ser vista, né? E as pessoas gostam de ser vista, né? Ou então porque é conivente. Só dá para entender essas três reais aí. Mas enfim, então o vídeo foi esse. Deus abençoe a todos. Amo todos vocês. Graças a Deus. Então, alguns já estão abrindo os olhos espirituais, né? Não a maioria. Bom seria que fosse a maioria, mas é a minoria, né? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Compartilhe o vídeo. Deixa o like e batalha o sininho, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui.